Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí nessa noite, né? Estamos aí com mais uma palestra das sextas-feiras, né? Eu sou o Alex, esse aqui é o Ricardo, acho que todo mundo aqui nos conhece. Né? Hoje o nosso tema é Eu não vim chamar os justos, né? Mais especificamente ali uma passagem que aparece naqueles 3 evangelistas ali, mas antes de iniciar vamos fazer a nossa prece de abertura, trazendo no nosso pensamento a imagem do Mestre Cristo, tendo a certeza que esse amigo está conosco, nos amparando, nos sustentando a caminhada e lançando mão de muitos trabalhadores que nos ajudarão a suportar as situações difíceis do caminho. Então, obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos e juntos trilharmos melhor a estrada. Obrigado, Pai Eterno, por essas muitas e muitas mãos de nosso auxílio, por essas diversas oportunidades que Tu nos permite experimentar. Obrigado aos trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, que ajudam a manter essas paredes que nos acolhem. Muito obrigado por essa nova oportunidade de estarmos aqui, que assim seja. Então, vamos começar aí nossa palestra de hoje. Contigo, Ricardo, vamos lá. Então, boa noite, né? Boa noite. Obrigado por virem. A maioria aqui do pessoal, espíritos familiares, né? Então tá, vamos conversar hoje aí sobre essa passagem de Jesus, né? Onde ele começa lá, eu não vim para os sãos, né? E sim para os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aí a gente fica pensando, né? Quem são os justos e os doentes? O que mais nós gostaríamos é de ser os sãos e os justos, né? Mas, né, Emmanuel, lá no livro da Esperança, né, ele nos diz o seguinte, que todos nós, né, entre milhares e milhares de espíritos que vivem, né, encarnados e desencarnados que vivem na Terra hoje, somos espíritos enfermos. Carregamos débitos e vícios que contraímos durante séculos, né, de existência. E que hoje, né, nós proclamamos, na esperança que Ele nos ouça, né, que Jesus seja o nosso divino médico. E a Terra é o hospital, né? A Terra é o hospital de Jesus. E a Terra, ela não foi criada para os sãos. Ela não foi criada para exibir os santos. A Terra foi criada para regenerar os seres. E aqui estão reunidos espíritos enfermos, né? Enfermos da alma, mas com muito potencial de regeneração. E apesar desse planeta ainda ser considerado um mundo de provas e expiações, ainda não ser considerado, né, um planeta de regeneração, individualmente, para cada um de nós, ele já é um planeta de regeneração. Por quê? Vocês querem ver alguns exemplos? Espíritos que tinham profundas dívidas com a própria consciência e que através, né, da prescrição, né, do Divino Mestre, conseguiram se curar. Quantos a gente conhece? Públio Lentulus, lá, né, do livro Há 2000 anos, né, senador romano, cego de orgulho, doente de orgulho, hoje a gente conhece ele como Emmanuel, espírito regenerado, que se transformou
num dos maiores divulgadores, né, do cristianismo e do espiritismo. Maria de Magdala, né, doente lá na sua sede de luxúria, de prazeres, né, depois de Jesus, se torna uma das suas mais devotas seguidoras, né, regenerada. Paulo de Tarso, cego de vaidade, extremamente inteligente, né, mas cego de vaidade, querendo gozar do poder lá, né, que a sua religião lá lhe dava. Depois de Jesus, talvez um dos mais humildes apóstolos de Jesus, né, que tantas vezes se humilhou, né, e que hoje é exaltado, regenerado. E tantos outros espíritos, né, pessoal, que a gente conhece, que se regeneraram através da prescrição, né, do divino médico. Então esse planeta já regenerou muitos espíritos através justamente do Evangelho, né, de Jesus. Não é à toa que ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ou seja, através do seu exemplo, dos seus ensinamentos. Mas certa vez, né, nos conta Humberto de Campos, lá no livro No Roteiro de Jesus, iam caminhando Jesus e Simão Pedro pela estrada de Cafarnaum até Magdala. Iam os dois. Então o apóstolo pergunta para o mestre, né, mestre, aonde moram os nossos maiores inimigos? Porque eu quero combatê-los a fim de melhor servir, né, a causa, né? E aí Jesus fica pensativo, né? E ele diz: a experiência há de mostrá-los, né, na sua hora. E aí Pedro não gosta muito, né, reclama, né, mas mestre, a experiência é tão demorada, né, impaciente. E aí Jesus diz para ele: para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, basta 1 hora para aprender sublimes lições. E eles continuam caminhando, né? Daqui a pouco eles estão pela estrada e começam, eles veem uma sombra assim, né, passando atrás dos arbustos à beira da estrada. E Simão Pedro já se alerta, né, trava, né, a marcha de Jesus e grita, né, quem vai lá? Quem se aproxima? Né, e já fica nervoso e xingando, e já vai entre os arbustos querendo pegar a pessoa lá. De repente sai sorridente dos arbustos André. Era o seu próprio irmão, né, que só queria se juntar, né, à pequena caravana. E eles seguem, né, mais um pouco. E daqui a pouco eles passam por um levita, né, um sacerdote do templo, que está lá recitando umas passagens da Torá. E o levita diz algumas palavras assim desrespeitosas, né, para Jesus. Pedro já fica exaltado, começa a xingar e discutir com o levita, né, querendo defender a honra do mestre, né, e segue a caravana. Daqui a pouco eles passam por um judeu, né, um judeu grego lá que vendia perfumes na beira da estrada. E o judeu conhecido fala para eles que um ex-leproso, né, que Jesus havia curado, agora falava contra Jesus, né? Calúnias e difamações, né? Pedro de novo, né, se exalta, né? Mas como assim? Quanta ingratidão! Como ele não consegue reconhecer tudo que Jesus fez por ele, e em voz alta ele amaldiçoa o nome do ex-leproso. E Jesus observando, né?
Passa mais um pouco, passam por um judeu, por um romano semi-paralítico. O romano está lá no alto da sua liteira, carregado pelos escravos, né? E o romano dá um sorrisinho irônico, né, para a caravana que passa por eles. Pedro percebe o sarcasmo, né, do sorriso e fala baixinho para Jesus: o que eu mais queria era curar esse romano pecador, só para ver ele se ajoelhar aos pés do poder de Deus, né? E Jesus fica quieto. Por fim, eles param para fazer um repasto, né? Um lanche. E aí chega até eles um ex-escravo liberto, né? Falando lá sobre os assuntos políticos da época, né? Falando sobre os mandos e desmandos e erros da corte, né? Pedro já entra na conversa afiado, né? Já alimenta as críticas, né? As colocações negativas, né? Os administradores, os filósofos, os artistas. Nem o imperador Tibério se escapa, né, da língua ferina de Pedro. Acabando o repasto, e seguem na jornada. Então Jesus para e diz, né: Pedro, há exatamente 1 hora tu me perguntou aonde moram os nossos principais inimigos. Nesse período já se apresentou para ti o medo, a cólera, a dureza de coração, a vaidade e a maledicência. Como podes bem ver, os nossos maiores inimigos vivem dentro do nosso coração. E Jesus conclui, né? Dentro de nós mesmos será travada a maior de todas as guerras. E é assim, né, pessoal? A gente não se conhece. A gente não conhece as nossas doenças. E como é que a gente vai se tratar? Vocês imaginam uma pessoa que tem uma ferida na perna? Se ela não reconhece aquilo como uma doença, ela não vai fazer nada. E a ferida vai aumentar e aumentar cada vez mais. Agora, se a pessoa se esclarece, reconhece aquilo como uma doença, o que ela vai fazer? Vai procurar recurso, vai se tratar para ficar curada. O mesmo acontece com as nossas chagas morais. Quando a gente lê lá no Evangelho que o ódio contra o nosso próximo é errado, o que a gente vai pensar? A gente vai se olhar no espelho e vai dizer: puxa, mas quanto ódio eu nutro no meu coração, né? No meu dia. Agora eu reconheço que eu sou doente. E agora eu quero procurar recurso para me tratar, né? A exemplo de Pedro, né? Na história, não se conhecia, mas agora ele se conhece e agora ele vai poder se tratar como se tratou, né? Porque a gente conhece a história de Pedro. E Jesus, pessoal, isso que é legal, né? Jesus, ele não apenas aponta as nossas doenças morais, mas ele também escreve a medicação. Ele nos dá o tratamento também, né? Não nos deixa pendurado no pincel, né? Como se diz. E basta uma pequena reflexão que a gente vai perceber lá no Evangelho, uma lista de receitas, onde o Cristo prescreve a medicação exata para cada uma das nossas enfermidades. Por egoísmo, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Para impaciência, na paciência possuirás a ti mesmo. Na revolta, humilha-te e serás exaltado. Na vaidade,
não entrarás no reino dos céus se não tiver a pureza de uma criança. No orgulho, se aspira a ser o maior, seja o servo dos outros, ou serve a todos, né? Perante ao ódio, ama teus inimigos. Perante a ofensa, perdoa 70 vezes 7. Ante a violência, ora pelos que te perseguem, te caluniam. Ante a dúvida, né, a incerteza que nos ronda todos os dias, se queres vir a mim, nega a ti mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Então, os sãos não têm necessidade de médico, né? Mas sim os doentes. Se a gente pegar o Evangelho, todas as lições de Jesus são para quem? Para os enfermos da alma. Todas. Nenhuma é para os sãos, né? Mas é preciso considerar, né, que mesmo que o médico seja o próprio Jesus, ele não vai poder fazer nada. Ele não vai poder ajudar nem auxiliar se o doente continuar fugindo do remédio. E a gente é assim às vezes, né? A gente quer ficar lá, né? A gente ama Jesus, isso é inegável. A gente quer ficar lá juntinho dele, abraçadinho, né? Mas nem sempre a gente quer seguir a lição dele, né? Um dia ele até falou para os apóstolos, né? Por que me chamam de mestre se não fazem o que eu digo, né? Às vezes para nós também, né? Entretanto, né, é preciso considerar que uma vez que a gente aceite o tratamento, né, que a gente aceite se melhorar, que a gente aceite fazer a nossa reforma íntima, a gente não pode esquecer que a gente não se torna mais forte para se esquecer dos que continuam fracos, né? A gente não se ilumina para deixar para fugir, né, daqueles que persistem lá na escuridão, né? A gente não se torna mais sábios para desdenhar dos que continuam ignorantes. A gente não se reergue para ficar olhando lá de cima, né, aqueles que permanecem caídos, né? Então, diante daqueles que são vítimas, né, dos próprios enganos, é muito fácil às vezes a gente apontar o dedo, né? A maioria de nós ainda não consegue fazer nada além de falar frases infelizes muitas vezes, né? Como às vezes a gente fala, né? Eu te avisei, né? Não foi por falta de conselho, tinha tudo para dar errado, né? Eu te disse, né? E a gente fica nisso, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, né, pessoal? Seja o criminoso, né, o alcoólatra, o desequilibrado mental, ou mesmo aquele irmão, né, que desertou da tarefa, né, desertou da tarefa. Quanto abandono, quanta penúria, né? Quantos dias e noites de aflição, quantos espinheiros, né? Quantas atribulações, quantas lágrimas derramadas até que se consumasse a sua ruína. Então a gente não pode se deixar enganar apenas por aquele quadro, né, que se apresenta diante dos nossos olhos. A gente precisa pensar, refletir, né, sobre todas as aflições que aquela pessoa passou até que ela caísse, né, até que ela sucumbisse ao desequilíbrio. E então, só então, né, a gente vai conseguir entender, né, as palavras de Jesus, né? Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. A gente vai conseguir entender esse significado. Então, Jesus disse, né? Vinde a mim, né? Ele nos convida, né? Vinde a mim,
todos vocês que se sentem aflitos e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, né? Então, né, pessoal, doentes, pecadores, aflitos, sobrecarregados, né? Jesus nos fez o convite. Ele está lá, só esperando, né, que a gente aceite esse convite. Mas depende só de nós. Isso aí, né, Ricardo? Só de nós mesmo. Nós procuramos um vídeo que ilustrasse mais esse item, né? Essa passagem do Evangelho. Não achamos uma produção que tivesse, mas achamos uma que nos ajuda a enxergar um pouco dessa ideia materializada em uma outra passagem, mas que serve muito bem. Para que a gente dê continuidade, vamos pegar aqui então. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Então aqui, né, pessoal, é muito interessante a gente observando esse vídeo. Claro que ele não está dentro dessa passagem aqui, mas ele nos mostra essa ideia, né, que ali ficou bem separadinho, aqueles que estavam categorizados como pecadores e os que estavam categorizados como justos, né? O interessante é a ilustração do vídeo, que perante os justos do mundo, Deus tem escrito no pó da terra:
há milênios. E os justos deram as costas. Durante os justos, perante os justos do mundo, Deus vem trazendo diversos ensinamentos de diversas mensagens, e nós fechamos os olhos e deixamos de fazer aquele trabalho que o justo realmente teria que fazer, não é? Vamos pegar aqui um desses evangelistas aqui, vamos pegar Lucas. Lucas, as 3 passagens são muito interessantes, porque elas têm questões bem peculiares, mas Lucas ele tem uma questão que fica bem clara onde Jesus estava e o que ele estava fazendo, né, nesse dia fatídico onde resolveram incomodar ele, né, resolveram pegar no pé do homem. O homem já tinha feito um trabalhão, não era o suficiente, tinha que pegar no pé dele. Então vamos ver. Aqui, no Novo Testamento traduzido pelo Haroldo, capítulo 5 ali de Lucas, aqui intitulado como Refeição com publicanos e pecadores, né? Haroldo traduziu assim para nós. Lá em Lucas de 5 a 32 está aqui. Levi fez uma grande recepção para ele na sua casa, e havia uma turba de publicanos e outros que estavam reclinados à mesa com eles. Os fariseus e seus escribas murmuravam, dizendo aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Em resposta, disse-lhe Jesus: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. Uma coisa muito interessante que fica bem explícito nas 3 passagens, todas dizem assim, né? Havia uma turba de publicanos que estavam reclinados à mesa com ele. Que estavam reclinados. Quando a gente pega, né, a Luísa Azevedo, lá no vídeo, uma sequência de vídeos muito interessantes lá no chamado Miudinho, que é o Evangelho, estudo minucioso do Evangelho, onde ele faz em cima de Mateus, ele fala que quando o Evangelho se refere a Jesus de maneira reclinada, está dizendo que Jesus está fazendo uma ação do mundo. E quando Jesus se ergue, ele está fazendo uma ação de elevação ao céu. E de que maneira Jesus poderia atender os enfermos do mundo, se não se reclinando sobre o mundo? E nós percebemos que aquela mulher que era tida como pecadora foi reclinada sobre a terra. E aqueles que eram tidos como justos estavam eretos, firmes, né, impassíveis. E percebemos que Jesus, para atendê-la, se reclinou. Se nós formos pegar essa passagem de João aqui, João vai além desse vídeo, né? João nos mostra que Jesus levantou-se, né? Jesus se ergueu, foi até aquelas pessoas que estavam ali e disse assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E depois ele se abaixou. Se fosse eu, teria dado no pé. Porque eu vou. O camarada chega louco para me passar a perna, eu pego e jogo na cara dele. Tu tá cheio de erro, tu tá cheio de problema, e me abaixo para tomar uma pedrada. Que suave, né? Muito suave. Eu vou e digo assim: olha, quem tiver aqui sem pecado, atira a primeira pedra. E eu me abaixo e digo: e se tu quiser, pode atirar em mim a primeira. Ele se reclinou, né? E se abaixou e ficou esperando. Interessante que ele começa dizendo: se reclinou, né? Fez o ato de descer até aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam em pecado. Se a gente pegar aqui um textinho de Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, né, lá, psicografado pelo Chico, eu peguei alguns textinhos muito interessantes, mas aqui ele traz no final uma ideia fantástica. Olha aqui o que ele fala, ó. Eu vou só pegar umas pinceladinhas aqui, né? O interessante é que Emmanuel, quando fala do trecho do texto de Lucas, ele fala do final da passagem. E quando ele fala, depois eu vou ler um trechinho aqui, do trecho de Mateus, ele fala do começo da passagem, né? A gente vai ver o porquê. Em Lucas aqui ele fala assim, ó. É no item 28 do livro Fonte Viva, intitulado Alguma Coisa.
E aí ele pega essa parte aqui, ó. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E aí ele fala assim, eu vou pegar só alguns textos para não ficar muito longo. Ele fala assim. Ele começa, vou pegar o começo depois saltadinho. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível atividade digna. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com um exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor de bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. O interessante é que aqui Emmanuel nos traz a reflexão da necessidade de externarmos aquilo que cremos ser justo em nós, certo, correto, em benefício do próximo. E agora, lembrando dessa historinha que o Ricardo contou aqui, eu estava lembrando que o principal personagem dessa história, que em uma hora apresentou o medo, a cólera, a vaidade, a dureza e a maledicência, foi justamente onde Jesus, a rocha onde Jesus assentou a sua igreja. Então já nos traz a reflexão que Jesus não espera que os justos, ou os que se acham justos, façam o trabalho de regeneração das almas, mas que as próprias almas, que se reconhecem enfermas, se deem as mãos, se reerguendo na caminhada. Que o condicionamento daqueles que se conhecem em dificuldade é o necessário para auxiliar aquele que está em dificuldade. Porque ninguém sabe o quanto é amargo uma lágrima, a não ser que tenha vertido. Ninguém sabe o quanto dói o sofrimento, a não ser que tenha vivido. Olha o que diz aqui, ó. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. No item 12, falando dessa parte de Mateus ali, aqui os amigos ali nos trazem essa reflexão, logo no início do item 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, pois são eles os que têm maior necessidade de consolação. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não têm necessidade de nada. Quando é que nós realmente buscamos Jesus? Quando cremos ter a necessidade dele. Quando cremos estar cegos. Quando cremos estar em sofrimento. Quando vamos pegar aquela passagem onde Jesus cura o cego de Betsaida, depois que ele cura o cego vai, ele passa o lodo nos olhos do cego, o cego vai lá, lava o rosto no tanque de Siloé e volta e sai caminhando, ele não sabe quem curou. E aí, o pessoal lá do templo olha para que negócio é esse, traz esse homem aqui, traz esse homem. Ele diz assim, quem é que te curou? Ninguém me curou. Mas como te curaram?
fizeram lodo, me passaram nos olhos e agora eu estou cego. Mas um homem que está curando no sábado, olha, não sei se é sábado, não sei se é domingo, não sei se é quinta-feira, não sei se é dia de promoção, eu sei que o homem me curou. E ninguém que faça isso pode ser mal. Ninguém que faça isso pode ser mal. Mas traz os pais desse cara que eu quero ver se é verdade. Aí estão lá, os coitadinhos, humildes, não sabemos, né? Sabemos que é nosso filho que era cego, que agora enxerga. Quem curou não sabemos, pergunta para ele. E ele, mas quem é que te curou? Mas eu te falei que ele curou, homem, que coisa séria, né? E pode me ver aqui, me curou, estou curado. E depois daquele bafafá todo, o homem sai. E quando ele sai, tá lá ele fora, né? E tá o rapaz lá abraçado nos pais. E aí vem Jesus, fala com ele e me surge, né? Sai lá de dentro como se não fosse suficiente. Tudo que o cara tinha dito, sai lá de dentro, né? Os doutores da lei lá, um daqueles camaradas gigantescos, sai lá de dentro e olha para Jesus e diz assim: nós também somos cegos? Aí Jesus diz: porque dizem que veem, permanecem cegos. Se fossem cegos, vocês veriam. E o quanto, quando nos cremos detentores de toda a verdade, de toda a justeza e de todo conhecimento, quanto nós deixamos de ver as nossas próprias feridas, as nossas dores, a nossa cegueira. Porque somente o cego deseja a luz. Somente o cego deseja ver. Quem vê não deseja ver, porque crê que já conhece tudo. Quando a gente pega aqui em Mateus, né? Emmanuel nos lembra aqui, nesse item de Mateus, ele nos lembra que antes de Jesus ir para a Santa Ceia, período da Páscoa, onde ele foi lá e fez a refeição dele com os apóstolos, ele fez esse banquete aqui com os publicanos, né? E aí ele fala assim, ó. Ele fala assim, o início aqui é constrangedor. Deixa eu ver se dá tempo, eu vou ler. O início aqui é constrangedor, mas eu vou ler porque o final aqui é interessante. E aí, com Mateus, ele pega aqui no início, ó. O banquete dos publicanos, item 137 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografado do Chico ali também. Ele pega esse item aqui, logo no início, ó. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? O que tem aqui, entre esse trecho aqui, do Fonte Viva, do Fonte Viva e do Caminho, Verdade e Vida, o que tem esse trecho e o outro, é aquela virada de Jesus, onde ele vira e fala. Né? Então o que tem é aquela parte do cinema onde o cara vira e fala, ora, por quê? E aí ele explica. E aí vem, mano, de maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia, como os discípulos mais íntimos, se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de agapé íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os em generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos da sua vinha. E que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que amam. Em qualquer lugar, tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não só esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão.
E quanto paramos? Quanto paramos? O porquê que viemos para a casa espírita? Viemos para a casa espírita, muitas vezes, por conta de um sofrimento, de uma dificuldade, de um esclarecimento. Viemos por algo que não estava legal. Né? Que bom que legal o espiritismo, gostei, vou entrar. Que bom quando é assim, mas geralmente eu quando alguma coisa, não estou desconfortável com algo e aí fiquei sabendo que, né, que tem esse negócio de espiritismo, eu fui lá. E a gente chega, o interessante é que quando a gente vem para a casa espírita, comecei a esclarecer, passou um pouquinho a dor, eu tô legal, aí parece que surge o famoso cabideiro na entrada da casa espírita, onde eu entro e na entrada já eu largo tudo o que me trouxe para cá, eu largo ali, ó, bem, eu tô com essa dificuldade, fico no cabideiro, fico no cabideiro e eu entro faceiro, e às vezes parece que eu transformo a casa espírita num clube de veraneio, né? Um convívio de amigos, né? Naquela cantina gostosa, onde eu como um bolo, aquela coisa toda, e falo deliciosamente da vida alheia, aquela coisa. E é o que ele nos traz aqui. Muitos setores, né? Onde estão os cristãos, se esquece que o trabalho é de auxílio, tanto íntimo quanto mútuo. E chegamos aqui, vamos nos nutrindo de doutrinas, doutrina de texto, doutrina de conhecimento. E cadê o auxílio mútuo? Vamos nos tornando justos, porque justificamos todas as nossas ações ao pé da letra no Espiritismo. Mas não temos justificativo porque não conseguimos auxiliar o próximo. Por que não conseguimos estender a mão? O porquê não conseguimos? E talvez seja o porquê já nos distanciamos muito da dor. E já novamente camuflamos a nossa dor por trás de tudo que aprendemos. E nos surpreendemos quando, ao término de 1, 2, 3, 4 anos de estudo, de palestra, né, de leitura, surge o mesmo problema que me levou para a casa espírita e eu reajo quase da mesma maneira, se não igual. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Eu me tornei justo. Nenhuma vírgula errada. Não há espaço para sofrimento. Porque, Ricardo, não tem algo mais difícil para um trabalhador espírita que é chegar numa recepção e pedir uma ficha de passe, porque as pessoas... Tu tá mal, tu tá ruim, mas o que houve que tu quer uma ficha de passe? Oi, tudo bem. Aí o Ricardo chega e é palestrante. Chega ali e pede um atendimento fraterno, mas o que aconteceu contigo? Tu que é tão justo, não tem o direito de ficar ruim, não tem direito de sofrer. Aí o coitado do espírita tá lá até os cabelos de problema, tá num dia afundado, e aí a pessoa chega lá daquele jeito e diz: eu vou buscar o Ricardo, que o Ricardo é espírita e tem uma palavra, mas me acolhe, pelo amor de Deus, que eu tô precisando de ajuda, me ajuda, eu sou espírita, me deixa me atirar aí, me ajuda. Nós esquecemos muitas vezes. Ser justo é muito cruel às vezes. Quando aquele camarada que em uma hora apresentou todas essas dificuldades, o medo, a cólera, a vaidade, a dureza de coração, a maledicência, que são todos os problemas que nós temos. Esse cara foi a pedra da igreja de Jesus. Então por que nos entregar à justeza de coração, à dureza, quando reconhecendo as nossas próprias dificuldades, nos mantemos tão próximo, tão pertinho daqueles que sofrem? Se Jesus foi a um jantar entre pecadores, entre publicanos, que eram pessoas enfermas, tidas pela pior espécie de gente naquela época, como é que ele ia lembrar
né? Como é que ele ia nos lembrar o porquê que ele veio? Se ele aparecesse só na revista Caras, só na revista Tititi, só... Ele não aparece. Onde é que ele aparecia? Entre as pessoas enfermas. E isso para nos lembrar o quê? Se você realmente acha que você tem algo de útil para o próximo, não te afasta do teu próximo. Não esconde as tuas mãos do serviço. Não vira o teu rosto para o sofrimento. Porque ele disse, né? Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Para que, né, eles se arrependam. Eu não vim, ele veio para a época. Quem é que está aqui agora? Apesar dele estar entre nós, quem é que está aqui materialmente agora? Com as mãos, com o rosto? Somos nós. Então por que eu me reconhecendo enfermo, não posso ser o Jesus do meu próximo? Não posso ser o que ele tem de mais próximo desse auxílio? Determinada feita, né, Divaldo retornando de uma viagem, ele passa de trem por cima de uma ponte e fica interessado pela história daquela ponte. E ele, né, pergunta se tinha uma história, e o rapaz que trabalhava ali, recolhendo os bilhetes, disse, não, essa história, um rapaz, por dificuldades, sentimentos e tal, ele acabou tirando a própria vida, se jogando aqui nos trilhos da ponte, e o trem veio e passou por cima dele, e ele morreu dessa maneira muito triste. E o Divaldo ficou com aquilo na cabeça e disse, coitado dessa alma. E aí todo dia ele fazia uma prece, Senhor, apieda-te dessa alma, Senhor, apieda-te dessa alma, Senhor, apieda-te dessa alma. E determinada feita, com muitas dores e com muita dificuldade, ele se entrega ao choro e fica muito triste. E nesse dia que ele estava chorando, surge um espírito ali e diz assim, tu não tens o direito de chorar. Enquanto tu chora, muitos aguardam a tua assistência. Tu não sabe quantos anos eu permaneci assistindo o trem que vinha e passava por cima da minha cabeça, dia após dia, num looping de dor interminável. Até que um dia eu escutei uma voz que dizia, Senhor, apieda-te dessa alma. E eu segui essa voz, e eu te encontrei. Não lamente as tuas dores, porque justamente são elas que vão fazer com que tu retire aqueles que estão sofrendo. Porque tu sabe o quanto dói, porque tu sabe o quanto o sofrimento é amargurado para aquele que está sentindo. Para que a gente possa então sair daqui com essa recordação, eu já falei aqui outras vezes, mas eu vou falar de novo, num evento onde nós fomos para evangelizadores, o jovem que estava fazendo a palestra falou a seguinte frase, somente dos corações mais sofridos saem as preces mais belas. Somente quando a alma alcança a Deus através da dor, e não é necessário que doa, mas a dor nos chama a atenção para Deus. Aí nós nos elevamos. E aí nós percebemos o quanto é importante estarmos de mãos dadas. Estamos chegando ao término do nosso encontro. Nós possamos então levar daqui essas palavras e, né, nos encontrar em posição de ser um pouquinho mais o Jesus do nosso próximo. Faço para nós a prece? Então vamos, com esse espaço aberto, por essas reflexões, vamos permitindo que esses amigos espirituais atuem em nós nesse momento, com a certeza de que estamos sendo acolhidos, abraçados com esse carinho interminável que emana do Mestre Cristo e escoa pelas mãos do nosso anjo da guarda e desses muitos amigos que estão conosco. E também desses muitos amigos encarnados que acabam só desejando o nosso bem.
Então, obrigado, Mestre, por esse novo encontro que podemos ter em torno das Tuas coisas. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de chegarmos até aqui hoje. E obrigado a cada amigo anjo da guarda pela assistência constante, nos amparando para que possamos vencer as nossas dores. Nos ajuda, Mestre, para que possamos ser justos para conosco e amorosos para com o próximo, nos vigiando cada vez mais, tornando o nosso passo reto, mas nos permitindo reclinar, para que nunca nos sintamos superiores aos outros, estendendo a mão a qualquer um que nos chegue, sendo o mais próximo que ele possa ter da claridade do Pai Eterno. Nos ajuda, para que, reconhecendo as nossas próprias dificuldades, possamos ser amparo para as dificuldades do outro. Muito obrigado por esse momento que tivemos juntos e possamos retornar para casa em segurança. Que assim seja. Bom final de semana a todos.